Fala galera, beleza? O tema do vídeo de hoje: golpe de 64 ou Revolução Democrática de 64? Eu sei, né? Tema super polêmico e foi inclusive pergunta dos meus alunos essa semana. Por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês. Desde já, eu vou explicar qual o contexto, né, que levou a 64. O Brasil, de 45 a 64, viveu um período democrático, que é um processo meio que de exceção no Brasil, né? Viver democracia. Você vai ter 5 presidentes eleitos pelo voto direto e secreto. Você vai ter, né, ali o fim do Estado Novo varguista, quer dizer, o fim da ditadura de Vargas em 45, e até 64 nós tivemos 5 presidentes eleitos pelo voto direto. Mas já em 64, você vai ter o golpe de Estado que vai tirar João Goulart do poder. E aí você pergunta, Beto, João Goulart realmente era essa ameaça comunista, né, que justificaria um golpe de Estado? Eu queria lembrar vocês que João Goulart era um político de esquerda, sim. Ele tinha sido ministro do Trabalho do governo Vargas, ele tinha sido vice do governo JK, ele era do Partido Trabalhista Brasileiro e tinha sido vice também no governo Jânio Quadros. Ele assume a presidência quando o Jânio Quadros renuncia com apenas 7 meses e meio. A grande questão que, apesar de ser um governante de esquerda e progressista, ele não era socialista. Não havia ameaça socialista. Eu sempre falo com meus alunos que o comunismo, né, é como uma espécie de arma conservadora. Né? Ele fica guardado dentro do armário e toda vez que essa elite conservadora brasileira, essa classe média conservadora brasileira, ela quer utilizar um argumento para um Estado mais autoritário, ela utiliza que o comunismo é uma ameaça. Mas não é só no Brasil, não. Quem está acompanhando agora as eleições americanas, o Joe Biden está sendo atacado pelo Trump, né, que acusa, né, os democratas de tentar instalar nos Estados Unidos uma república socialista. Você vê o absurdo, né? Quer dizer, isso não é só no Brasil, isso também vai ter nos Estados Unidos. Mas voltando ao tema lá de 64. O João Goulart, ele assume o poder e vai tentar fazer mudanças no Brasil que eram importantes. Por exemplo, a reforma tributária. Nós sabemos que no Brasil de hoje, tá, quem, né, é classe média e pobre paga muito imposto. Quem é rico paga muito, né, paga pouquíssimo imposto. Na verdade, o Estado brasileiro, ele funciona como um Robin Hood ao contrário. Você vai ter, né, o rico pagando pouco imposto e o pobre e a classe média pagando muito imposto. Só para dar um exemplo para vocês rápido, né? Você, classe média que tem um carro, paga IPVA. Mas quem é rico, tem um iate, não paga nenhum imposto. Quem tem um jato, né, um jatinho, um avião, não paga imposto. Então, o nosso Estado, ele funciona como um Robin Hood ao contrário. Ele tira, né, dos pobres e da classe média para dar aos ricos, e não ao contrário. Esse era um dos pontos do João Goulart, fazer uma reforma tributária. Além da reforma tributária, fazer uma reforma bancária. Banco no Brasil não paga imposto. Tá? Você vai ter a ideia do João Goulart de fazer uma reforma agrária. Mas uma reforma agrária até conservadora. Era uma reforma agrária em terras improdutivas. Inclusive, ele começa o processo de reforma agrária nas terras dele e do Brizola, que era cunhado dele. Então, o João Goulart ele queria promover mudanças no Brasil, no ramo, né, no setor progressista, mas ele não era uma ameaça comunista, como é que ele foi acusado. Na verdade, isso foi utilizado, né, por setores conservadores. Beto, você gosta do João Goulart? Gente, maravilhoso. Para pensar. O cara criou a Universidade Federal Fluminense, a UF. O cara, né, colocou, né, o projeto dele era voto para analfabetos. O projeto dele, né, era nacionalizar as refinarias de petróleo. Ele não consegue, mas ele cria a Reduc, a maior refinaria, né, da América Latina até hoje. E você vai ter ainda ele criando o 13º salário e tentando levar a legislação trabalhista para o campo, né, a CLT para o campo. O João Goulart também foi o presidente que acabou com aquela besteira que mulher para trabalhar tinha que pedir autorização ao marido. Então, olha como é que o João Goulart, o Jango, como é que era conhecido, ele era do campo progressista, né? Como é que ele estava promovendo mudanças no Brasil. Aí você pergunta, Beto, o golpe. O golpe de 64, ele é feito, tá? E você vai ter o discurso que o João Goulart seria uma ameaça comunista porque ele estava tentando implementar essas reformas de base, né? Reforma agrária, reforma tributária, reforma bancária, reforma eleitoral
para trazer o voto para analfabetos, e é por isso que você vai ter, né, setores conservadores tirando, né, o João Goulart do poder. Setores conservadores que estavam articulados com os Estados Unidos. E aí você pergunta, Beto, por que os Estados Unidos vai patrocinar ditaduras na América Latina naquele momento? Devido, né, à Guerra Fria. Os Estados Unidos sempre olhou a América Latina como área de influência dele. E sempre, né, vai endurecer a partir daí esse tipo de política a partir da Revolução Cubana de 59, que acontece a Revolução Cubana. Em 61, Cuba se declara socialista. A partir de 61, então, os americanos falam assim, opa, eu vou atuar de forma mais enérgica na América Latina e vai patrocinar golpes, ditaduras, né, como a de Pinochet, como a ditadura do Uruguai, da Argentina e do próprio Brasil. Tá? E aí você pergunta, tá bom, por que muita gente fala que não foi golpe? Vamos lá. Primeira coisa que a ditadura brasileira foi peculiar é que ela vai ter uma alternância de presidentes. Por exemplo, você pega o Chile de Pinochet, ele vai ficar, né, mais de 10 anos no poder. No Brasil, não. No Brasil, você vai ter uma alternância no poder, né? Você vai ter 5 presidentes. Segundo, o que os militares fizeram? Mantiveram a maior parte do tempo o Congresso aberto. E isso era uma forma de tentar mostrar, né, do ponto de vista internacional, que a gente vivia aqui uma democracia, uma normalidade democrática. Ou ainda, né, você vai ter uma imprensa funcionando. Havia censura, mas ele permitia a imprensa funcionando. Isso eram mecanismos, tá, dos próprios militares para tentar fingir, num ponto de vista internacional, que o Brasil não era uma ditadura. Então, Beto, por que você afirma que era? Vamos lá. Primeiramente, o brasileiro vai ficar 30 anos sem poder votar para presidente. Já está um ponto aí que mostra que não foi uma democracia. Depois o brasileiro vai perder o direito de votar para governadores e prefeitos de capitais. O brasileiro vai perder o direito de montar partidos políticos. Só vão poder ter 2 partidos, né? O Arena e o MDB. Partidos, né? O Arena do governo, o MDB de oposição. Mas ainda assim só podia ter 2 partidos. E ainda vou mais longe. Torturas, mortes, né, que aconteceram durante a ditadura militar. E, se você parar para pensar, vem o AI-5. O AI-5, né, o ato institucional número 5, o chamado golpe dentro do golpe, acabou com o direito de você responder o processo em liberdade, acabou com o habeas corpus, com o seu direito de defesa. Então você podia ser preso e torturado nos porões da ditadura, além de uma forte censura e além das perseguições políticas. Até políticos que apoiaram o golpe, como JK, como Lacerda, depois foram perseguidos pela ditadura. Então, 64 não foi revolução democrática, e sim um golpe de Estado. Uma noite que vai durar 21 anos. Gente, gostou do vídeo? Um abraço. Não esquece de compartilhar os vídeos e de nos ajudar a divulgar o trabalho.